Pronto, pessoal. Antes que você vire me perguntar, poxa, Tassi, recurso ordinário especial, que você falou que são os embargos infringentes e de nulidade, beleza, mas eles não foram abolidos do Código de Processo Penal? Claro que não, pessoal. Se o fato dele ter sido abolido no Código de Processo Civil não me interessa. Como eu disse para vocês 35 milhões de vezes ao longo desse curso, presta atenção, o Código de Processo Penal ele tem regras próprias. E nessas regras próprias, eu só levo em consideração o Código de Processo Civil se o Código de Processo Penal ele for silente. Ou então, se ele remeter ao próprio Código de Processo Civil, como é que acontece, por exemplo, com a citação por hora certa. Eu tenho possibilidade de citação por hora certa no Código de Processo Penal, mas ele diz assim, ó, vai para o Código de Processo Civil para saber quais são os requisitos para citação. Então, preste atenção, se eu tenho a informação no Código de Processo Penal, eu não tenho para que usar o Código de Processo Civil de forma subsidiária, beleza? Tranquilo? Então, nesse caso específico, pessoal, o que é que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração que os embargos infringentes e nulidades são recursos ordinários que são chamados de especiais, por quê? Porque só a defesa é que pode apresentar os embargos. E eles estão completamente em vigor no nosso ordenamento jurídico, beleza? Mas vamos falar por partes. Vamos começar falando sobre os recursos ordinários comuns. E dentre esses recursos ordinários comuns, o primeiro deles que a gente vai falar é o recurso em sentido estrito, que estão, melhor dizendo, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. A primeira coisa que eu preciso que você tenha cuidado é o seguinte: no recurso em sentido estrito, ele vai ser cabível da decisão, despacho ou sentença que estejam nas hipóteses taxativamente previstas do 581. Se não tiver no 581, cabe reze? Não. As hipóteses estão taxativas no 581. Agora, cuidado, que tem hipóteses no 581 que não cabe mais reze. Como assim, Tassi? Ah, pessoal, tem hipóteses lá que me fala de pena, de execução da pena, por exemplo, de medida de segurança, que hoje são abarcadas pela Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210/84, e que hoje não é mais cabível o recurso em sentido estrito. Hoje é cabível o agravo em execução. E por que bobônico o legislador deixou lá? Não sei. O legislador, ele deveria ter feito o quê? Ele deveria, ao ter realizado a possibilidade de agravo em execução na Lei 7210, ter revogado as hipóteses do 581 que abarcavam sobre a execução da pena. Mas ele não fez. Então, tudo que tiver direito à execução de pena, livramento condicional, fala lá, unificação de pena, revogação de medida de segurança, modificação, da medida de segurança, tudo isso não é mais hipótese de quê? De recurso em sentido estrito. Vai ser hipótese de agravo em execução. E aí eu preciso que vocês tenham cuidado com mais uma coisa. Tem um dos incisos do recurso em sentido estrito a informação de que, por exemplo, caberia recurso em sentido estrito da prisão simples em virtude de conversão da pena de multa. E aí, nesse caso, não é possível mais essa prisão simples. Ou melhor, essa parte está toda tacitamente revogada, porque o artigo 59 do Código Penal passou a prever que, se o agente não paga a pena de multa, ela gera dívida de valor. Então, nesse caso específico, não tem nenhum recurso específico, porque isso não existe mais. Mas nos outros casos, pessoal, tem lá no inciso 1, por exemplo, da decisão que rejeita a peça inicial acusatória. Cabe o quê? Reze. Aí tem no inciso 2, da decisão que aborda sobre a ilegitimidade da parte ou a incompetência do juízo, ou efetivamente que declara as exceções, né, ao que declara as questões prejudiciais. Todas essas informações são possibilidades de recurso em sentido estrito. Da decisão que pronuncia o réu, também cabível recurso em sentido estrito. Da decisão que julga extinta a punibilidade do agente, também cabe recurso em sentido estrito.
da decisão que, como é que se fala? Que denega o habeas corpus, cabem em recurso em sentido estrito, da decisão que julga a apelação, ou melhor, que denega a apelação, cabe recurso em sentido estrito, mas cuidado que em relação a essa parte da decisão que denega a apelação, essa parte está em vigor, mas logo depois ela fala assim, da decisão que denega a apelação ou a julgar deserta. Esta parte de julgar deserta a apelação, ela não existe mais. A deserção da apelação, ela acontecia quando o agente ele era condenado e ele, para ter direito a recorrer, necessariamente ele tinha que ser encaminhado ao estabelecimento prisional. Nesse caso específico, ele não precisa, ele pode apresentar recurso ainda que ele esteja em liberdade, mas ainda assim, da decisão que denega a apelação, é cabível recurso em sentido estrito, beleza? Então, cuidado que em relação ao recurso em sentido estrito, eu tenho que verificar as hipóteses taxativamente previstas em lei, beleza? Tranquilo? É só isso que você precisa saber sobre o recurso em sentido estrito? Claro que não. A gente tem algumas coisas a mais a saber. Outras coisas, tipo o que é TASSE? Você precisa saber, pessoal, que em relação ao recurso em sentido estrito, ele tem o que a gente chama de efeito devolutivo do recurso. Ou seja, devolve ao tribunal o reexame da matéria fática e da matéria de direito. O tribunal vai analisar todo o conteúdo em sede daquele recurso. E a maioria dos recursos, eles prevêem o que a gente chama de efeito devolutivo, que é devolver ao tribunal o reexame da matéria fática e o reexame da matéria de direito, já que o Tribunal de Justiça, ou TRF, é um duplo grau de jurisdição. Aí o recurso em sentido estrito tem. O que o recurso em sentido estrito não tem, na regra geral, é o que a gente chama de efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo do recurso, TASSE? É suspender aquela decisão. Na regra geral, o recurso em sentido estrito não tem efeito que a gente chama efeito suspensivo. Sabe que ele tem? Ele tem o que a gente chama de efeito regressivo ou efeito iterativo daquele recurso. Nada mais, nada menos conhecido do que juízo de retratação. Ou seja, a possibilidade do órgão que proferiu aquela decisão de revê-la e modificá-la. O juízo de retratação não é cabível em todos os recursos. Pelo contrário, aqui nessa sede aqui, o juízo de retratação vai ser cabível aqui, no recurso em sentido estrito, vai ser cabível na carta testemunhável e vai ser cabível no agravo em execução. Nos demais recursos não cabe o que a gente chama de juízo de retratação. Por quê? Porque não tem possibilidade do órgão que proferiu a decisão rever esta sua decisão. Só é cabível no recurso em sentido estrito, na carta testemunhável e no agravo em execução. O que mais, tá? Se eu preciso saber em relação ao recurso em sentido estrito? Prazo, pessoal. A regra geral é que o recurso em sentido estrito ele seja interposto no prazo de 5 dias. A interposição dar-se-á no prazo de 5 dias e as razões no prazo de 2 dias. Cuidado que não são 7 dias, tá? A interposição, 5 dias. A razão nos 2 dias. Nada impede que a razão seja junto com a interposição, desde que tudo seja no prazo de 5 dias. Esta é a regra, mas, por exemplo, da decisão que inclui ou exclui a lista geral de jurados, que está no inciso 14, no inciso 14 do artigo 581, aí a lei vai prever que, nesse caso específico, o prazo para a interposição de recurso é de 20 dias. 20 dias da interposição em prazo razões. É um prazo diferenciado, mas qual é a regra? 5 dias para a sua interposição, 2 dias para as razões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Em relação ao recurso em sentido estrito é isso. Vocês precisam ter muito cuidado com as hipóteses que estão taxativamente previstas em lei no artigo 581. E aí, Tassi, qual é o próximo recurso que a gente tem que verificar? O recurso de apelação. Apelação que, no geral, tá, na regra geral, está prevista onde? No artigo 593 do Código de Processo Penal. Pessoal, a apelação nada mais é do que um recurso mais residual.
No recurso em sentido estrito, as hipóteses vão estar taxativamente previstas em lei. Na apelação, não. Na apelação, vai caber apelação, por exemplo, da sentença condenatória, da sentença absolutória. É algo mais residual. O que é que vocês precisam saber em relação à apelação? A apelação, assim como o recurso em sentido estrito, também possui o que a gente chama de efeito devolutivo. Vai devolver ao tribunal todo o reexame da matéria fática e da matéria de direito. Fora isso, a apelação, ela tem o que a gente chama de efeito suspensivo, tá? Ou seja, suspende a execução da sentença enquanto não julgar o recurso. E a partir daí eu vou ter que abrir um parêntese para conversar com vocês sobre o quê? Execução provisória da pena. Lembra que, eu acho que vocês já viram, que o tribunal, ele sempre está com decisões contrárias e favoráveis à execução provisória da pena. E na execução provisória da pena, ela só seria cabível depois do julgamento desta apelação. Por quê? Porque enquanto não julgada a apelação, eu não estou suspensa, eu suspendi o que a gente chama de execução da sentença penal condenatória. Então, por isso que necessariamente, se eu tiver execução provisória da pena, ela precisa ser realizada depois do julgamento da apelação. Por quê? Porque a apelação tem o que a gente chama de efeito suspensivo, ou seja, eu vou sobrestar aquela decisão até que haja efetivamente o quê? Até que haja efetivamente o julgamento desta apelação. Tá-se, a apelação, ela possui juízo de retratação? Não. Juízo de retratação não é efeito da apelação. Tá-se, qual é o prazo da apelação? Aí vocês precisam ter cuidado. Por quê? Porque a apelação, na regra geral, ela tem um prazo de interposição de 5 dias. E o prazo de razões, 8 dias. Interposição 5, razões 8. Esta é a regra geral. Mas cuidado que esta é a regra geral em se tratando de procedimento comum ordinário ou procedimento comum sumário. Por que, Tassi? Porque no procedimento comum sumaríssimo, da decisão, da sentença condenatória ou absolutória, também cabe apelação. Mas nesse caso específico, a apelação ela não vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Ela é julgada por quem? Pela turma recursal. Turma recursal essa que é composta por 3 juízes togados em exercício no juizado especial criminal. E aí, nesse caso, pessoal, a apelação ela vai ter prazo de 10 dias para ser interposta, junto com as razões. Então, cuidado. Se eu estou falando de procedimento comum ordinário ou procedimento comum sumário, a apelação ela tem um prazo de 5 dias para a interposição, 8 dias para as razões, com fundamento no artigo 593, em combinação com o artigo 600 do Código de Processo Penal. Isso para procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Mas no procedimento comum sumaríssimo, Tassi, é possível a apelação da sentença condenatória ou absolutória? É. Qual é o prazo? 10 dias. 10 dias para interpor e para razoar. E esta apelação ela deve ser julgada pela turma recursal, que é composta por 3 juízes togados em exercício no juizado especial criminal. Outro cuidado, sabe por quê? No juizado especial criminal, que é o procedimento sumaríssimo, cabe a apelação da decisão que rejeita a peça inicial acusatória. Quando a gente estava falando de procedimento, eu disse para vocês que em relação ao procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, da decisão que rejeita a peça inicial acusatória, cabe o quê? Recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Mas, se o procedimento que está sendo analisado é o procedimento do juizado especial criminal, da decisão que rejeita a peça inicial acusatória, cabe apelação, também no prazo de 10 dias para interposição e razões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Cuidado com essas informações, que é isso que vai ser cobrado na hora da sua prova. Outra coisa que eu preciso que vocês tenham cuidado é com esse recurso aqui, ó. Os embargos de declaração. Embargos de declaração que necessariamente, ou que na regra geral, estão constantes aonde? No 382 do Código de Processo Penal e no artigo 619 também do Código de Processo Penal. O 382
é se eu for embargar a sentença. E o 619 é se houver embargos de declaração em relação ao acórdão. Beleza? Cuidado com essa informação. Em ambos os casos, qual é o prazo para a apresentação dos embargos de declaração? 2 dias, tá? E aí, pessoal, nos embargos de declaração, a finalidade dos embargos de declaração é você declarar algum equívoco naquela decisão. Perceba que os embargos de declaração não têm finalidade de apresentar recurso para modificar a decisão, não. Ah, o agente foi condenado, você quer reformar a sentença e você vai embargar por causa disso? Não, você vai apelar. O que acontece nos embargos de declaração é o seguinte, você apresenta os embargos porque você quer declarar algum equívoco que foi realizado ou pelo magistrado ou pelo Tribunal de Justiça. Equívoco este decorrente de omissão, obscuridade, contrariedade ou ambiguidade. Ou seja, pessoal, a finalidade aqui para mim, a finalidade específica do embargo de declaração é você, como o nome mesmo já está dizendo, declarar equívoco que foi cometido ou na sentença ou no acórdão. A finalidade não é de você modificar aquela decisão, é você, digamos assim, consertar para poder interpor o recurso cabível. Por isso que a gente diz que os embargos de declaração, apesar de serem recursos, eles devem ser opostos ao juiz ou ao órgão que proferiu aquela decisão. Como assim, Tassi? Digamos que o juízo criminal da primeira vara criminal da comarca de Recife profere sentença condenatória em relação ao agente A. Aí, inconformado com essa sentença, o que é que o agente ele vai fazer? Ofertar, apresentar apelação. Tá, mas se eu tenho determinada equívoco nesta sentença, essa sentença ela é obscura, ela é contraditória. O que é que o advogado de A deve fazer? Deve apresentar embargos de declaração. Embargos de declaração para quem? Ao órgão que proferiu a decisão, ou seja, ao próprio juiz sentenciante, para que ele verifique o erro constante naquela decisão e conserte-o. Depois de consertar desse erro, aí sim caberia ao advogado apresentar o recurso específico de inconformismo daquela decisão, que seria, nesse caso específico, a apelação. Se o agente está inconformado com a sentença condenatória, cabe a apelação. Beleza, pessoal? Cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente fala de embargos de declaração, a regra é a constante ou no 382 ou no 619 do Código de Processo Penal. E por isso o prazo é de 2 dias. Mas cuidado com embargos de declaração constantes aonde? No Juizado Especial Criminal, na Lei 9.099/95. Por quê, pessoal? Porque nesse caso específico, a lei 9.099/95 vai estabelecer que o prazo para oposição dos embargos de declaração é um prazo de 5 dias e não de 2 dias, como estabelece os demais artigos. Eu posso embargar a sentença no Juizado Especial Criminal? Posso. Esse prazo é de 5 dias. E o entendimento hoje é no sentido de que embargos de declaração no Juizado Especial Criminal, embargos de declaração no procedimento comum ordinário ou sumário, eles têm a finalidade de interromper o prazo para a apresentação do recurso principal. Ou seja, 0 prazo de recurso principal. Então, eu tenho 5 dias, por exemplo, para apresentar a apelação no rito do processo ordinário comum. No segundo dia, eu apresentei embargos de declaração, porque a sentença ela é obscura. Depois do julgamento desse embargo de declaração, vai abrir meu prazo para apelação. Eu vou ter quanto tempo? 5 dias para interpor a apelação. Por quê? Porque esses 2 dias que foram contados vão ser interrompidos, ou seja, zerados para a apresentação do que a gente chama de recurso principal. Beleza, pessoal? Entendido? Eu ainda tenho para falar com vocês acerca de recursos ordinários comuns, a carta testemunhável e o agravo em execução. Mas faz o seguinte, clica nesse próximo bloquinho da nossa aula